como é que é para você se ver diante hoje de um jornalismo que tem cada vez sido mais segmentado na internet? A gente tem visto uma ascendência muito grande do jornalismo. Esse cara, ele torce para esse time, então ele tem lugar de fala. Ele não torce, eu tô pouco me importando com a opinião dele. A gente tem ali um membro do seu programa, que é o PVC, que é um dos raros casos que, independentemente do time pelo qual a pessoa torce, ela para ouvir, muito por conta da construção de carreira que o PVC teve ao longo dos tempos. A gente até falou sobre isso aqui da última vez que ele veio. Mas como é que você vê esse jornalismo, momento de jornalismo esportivo, cada vez mais segmentado e cada vez mais nesse universo de bolhas da internet? Olha, eu acho que o jornalismo esportivo tá uma grande loucura. Eu acho que tá todo mundo tentando se encontrar nesse rolê, sabe? Não só o jornalismo esportivo, acho que a comunicação de uma forma geral. O mundo tá fazendo um velho clichê, né? O mundo tá mudando e as transformações estão sendo muito rápidas. Isso vem acometendo o jornalismo esportivo de uma forma muito rápida mesmo. E eu acho que tá todo mundo tentando se encontrar nesse lugar, sabe? Você tem uma geração mais jovem aí que já é hiper mega conectada, uma galera mais das antigas que ainda tenta segurar o seu lugar, e tá todo mundo meio que buscando o seu lugar ao sol ali, tentando se encontrar. Eu vejo que a gente teve alguns fenômenos ali dentro do jornalismo esportivo que foram mudando ou influenciando a forma como isso foi acontecendo. Então, você teve um momento ali em que o entretenimento ganhou muito espaço, na época ali do Thiago Leifert no Globo Esporte. Isso acabou influenciando muito. Não estou dizendo se é bom ou se é ruim, mas isso foi influenciando muito. E aí, nessa coisa da rede social, nessa busca por engajamento, acho que foram partindo para essa coisa da segmentação. Como tudo, eu vejo que tem lados positivos e negativos. Se você tem um ambiente segmentado, você tem uma oferta maior de informação. Isso é legal. Ter mais informação, porque antes você dependia muito de uma cultura de massa para que a informação chegasse até você. Hoje você consegue buscar a informação de uma forma mais democrática, você democratiza mais a informação, você tem mais, você pode beber em mais fontes. O que é legal também? Você se conectar com pessoas que pensam como você, pessoas com quem você tem afinidades, e isso eu acho positivo. Mas, por outro lado, eu acho que criou-se um aspecto muito perigoso de as pessoas, ou por estratégia, ou por não perceberem, irem entrando muito ali dentro de seus nichos, de suas bolhas mesmo. E isso vai fechando a cabeça para observar os outros cenários. Você acha que cria um clima bélico? Totalmente. Acho que tem um clima bélico. As pessoas não estão mais abertas ao contraditório, então não estão mais abertas a quem pensa diferente delas, muitas vezes. E, às vezes, sem perceber. Porque, assim, vou dar um exemplo muito hipotético, mas a gente está aqui, a gente gosta do amarelo, a gente só fala do amarelo, tem vários tons de amarelo. A hora que aparece alguém que fala, eu gosto de preto, as pessoas querem matar quem gosta de preto. Então, isso foi ficando muito perigoso e foi entrando num clima bélico na minha visão. Isso pode ser sem perceber. Estou viajando aqui com vocês, tá? Mas pode ser sem perceber que você está tanto envolvido naquele mundo que você tem dificuldade mesmo de ver um horizonte um pouco mais amplo, mas também isso dá resultado, né? Isso traz engajamento também. Então, também não deixa de ser estratégia. Então, eu vejo dessa forma. Eu vejo que tem pontos positivos por você ter uma democratização da informação, mas, ao mesmo tempo, você tem esse não aguentar o contraditório. Então, a opinião do outro, que isso não seja o que você pensa, vira um grande problema e vira esse clima de animosidade que a gente tem hoje. Seja nas redes sociais ou fora deles. E como você vê também... Não sei como vocês veem isso, eu vejo dessa forma. Eu concordo bastante. Concordo bastante também. Mas, assim, isso você fala da percepção do público ao consumir esse tipo de jornalismo que é produzido. Mas como você vê, por exemplo... os jornalistas cada vez mais se segmentando. Assim, houve um movimento de alguns anos para cá de todo mundo revelar, quase todo mundo revelar os times pelos quais torcem, o que eu acho absolutamente legítimo e tudo mais. Passa uma certa transparência maior, mas também teve a movimentação dos canais próprios. Nós mesmos aqui temos os canais dos nossos times que a gente fala com as torcidas dos nossos times. Sim. Mas que... muitas vezes, pelo menos é uma opinião, eu quero saber a sua,
eu vejo que se passa do ponto nessa, ou numa opinião, ou numa visão, e se coloca um lugar muito clubista. Você acaba virando um representante da sua torcida. Você não pode ir contra o que pode beneficiar seu clube. Assim. Por exemplo, seu clube foi beneficiado pela arbitragem. Eu chego lá no meu canal e falo, gente, o Palmeiras foi beneficiado. Os caras me matam, assim. O cara acaba virando um refém da própria torcida dele. Então. Isso é perigosíssimo. Mas eu acho que tem a ver com isso que eu estava dizendo. Às vezes, obviamente não estou falando do caso de vocês dois, mas às vezes você está tão mergulhado nesse grupo que pensa parecido, que pensa igual, que isso vai radicalizando o pensamento. Então, ao mesmo tempo que você influencia, você é influenciado por aquilo e você vai ficando cada vez mais dentro dessa bolha. Às vezes é inconsciente mesmo. Ou, às vezes, é estratégia, porque fazer isso engaja. Você vai ter mais esse público mais fiel com você. Não acho que a segmentação seja um problema, porque você pode ter um canal segmentado e muito responsável. Uma coisa é você dizer que tal time foi prejudicado pela arbitragem. Isso pode ser uma leitura de cenário de um fato que aconteceu. Outra coisa é, a partir disso, você dizer que há um esquema para prejudicar o time. Perfeito. Há uma diferença nessa... E por isso que eu acho que o jornalista e o influenciador... O torcedor também deveria, mas o torcedor é passional, enfim, não vou cobrar isso dele. O influenciador e o jornalista, eles têm essa missão de ter essa responsabilidade. Por mais que você fale com esse canal segmentado, acho que tudo bem, mas ter essa responsabilidade de não criar uma teoria conspiratória, de não fazer uma acusação leviana, de não divulgar uma notícia falsa. Isso, infelizmente, aconteceu, né, esse ano. No Campeonato Brasileiro, a gente vê aí colegas dizendo que o campeonato está manchado, que o campeonato precisa ser investigado, que isso... E acaba criando esse clima bélico nas redes sociais. Você vê as pessoas conversando sobre futebol hoje, cara, se você falar que você é palmeirense, outro é flamenguista, já era, vira uma guerra civil, assim, é complicado demais. Isso é muito ruim. Eu acho que a imprensa tem um papel de culpa nesse clima bélico, sem dúvida. Também acho que todo mundo tem a sua responsabilidade, mas isso foi criando um cenário muito negativo, porque agora o próprio torcedor ele não aceita a opinião de alguém que não seja do clube dele, né? Eita. E como está mais aberto o time para quem todo mundo torce, as pessoas são rotuladas pelos times pelos quais elas torcem, mesmo que elas estejam tentando ter uma visão uma certa imparcialidade. Exato. Uma certa imparcialidade. E assim, nesse aspecto aqui entra, você falou do influenciador, que ele tem que ter uma certa responsabilidade. Mas como cobrar uma responsabilidade de alguém que, em tese, digamos que a pessoa não seja jornalista, só influenciador, ela não passou por uma faculdade, por aula de ética, por exemplo, e aí, assim, o cara não entende muito bem como é que é o meio, só que o cara é um puta de um carismático, o cara atrai multidões, assim... Tem muito influenciador legal e tudo mais, mas assim, tem muitos também que não... E, pô, os tapetes vermelhos são abertos para eles nos clubes, fazem perguntas em coletivas, discutem com o treinador, como eu já vi acontecendo muitas vezes, e viraliza-se isso como se o cara fosse um defensor da torcida. Teve um aí que discutiu com o Tite no Flamengo, que ficou famoso. Sim. Então, assim, elogiaram o cara. Elogiaram isso aí, representou a gente. Representados, né? Porque o público hoje, ele quer ir. Antes a gente via TV, né? Pelo menos assim, minha geração cresci assistindo ESPN. Eu queria saber o que aquele cara pensava para eu formar a minha opinião, né? Para eu ter uma visão diferente sobre aquele fato. Hoje, o torcedor quer que o jornalista ou o influenciador represente o que ele pensa, né? A voz dele. Nossa. Então, essa lógica foi invertida. Tem um lance que eu vejo positivo, mudando um pouco de assunto, mas já volto, da rede social, que é essa proximidade maior. Eu vejo isso positivo, eu tento fazer isso no meu programa. A democratização da linguagem, eu acho algo positivo. Foi algo que eu tentei aprender muito na TV aberta, por exemplo, que o Neto faz muito, que a Renata faz muito. Isso eu acho legal. Mas daí o influenciador ou o jornalista ter a obrigação de ser a voz do que aquela torcida pensa, do torcedor que é passional e que não tem essa responsabilidade, aí eu vejo como um problema. E sim, é uma questão que eu acho que hoje não tem uma resposta, né? O jornalista deveria seguir uma cartilha ética. O influenciador está nesse meio do caminho aí ainda, né? E nada contra os influenciadores, acho que o mundo é assim. E tem vários criadores de conteúdo que são incríveis e que criam muita coisa legal e que são muito responsáveis.
Mas a gente tá nesse mundo, por isso que eu falei que tá tudo muito louco. Acho que tá todo mundo tentando se encontrar aí nesse rolê. A gente direto tem essa questão. Sábado a gente foi a um bar aqui em São Paulo. E a gente ficou no meio do bar, assim, debatendo essa questão, assim. E a gente não conseguiu chegar a uma conclusão do ponto de vista de como será no futuro? Como será daqui 5 anos? Será que essa corda vai se esticar ainda mais? E jornalistas que a gente não viu ainda vão guinar para o lado do segmentado? Ou vai ocorrer uma mudança drástica e voltar ao jornalismo tradicional? Cara, o que você pensa? Imagina, como que seria? É difícil pensar cabeça? Como vai ser daqui para frente, né? Às vezes eu faço esse exercício, eu tenho dificuldade com... A gente vê o mundo, geralmente é um pêndulo, né? As coisas que vão, voltam. Então, a moda é assim, o que fez sucesso nos anos 90, depois virou brega, depois volta a ser legal de novo. Vários fenômenos, assim, da música... O vinil era incrível, aí depois veio o CD, vieram outras tecnologias, mas hoje o vinil é legal. Então, às vezes você tem, e mesmo na política, né? Você tem essa onda de um lado mais progressivo, mais forte, depois você volta com o conservadorismo. Não sei se vai ser assim no jornalismo. Eu fico pensando na cabeça de quem tá se formando agora. Não sei. Tipo assim, o cara tentando pensar na carreira dele. Porque eu confesso que fazer um jornalismo segmentado não estava no meu radar até pouco tempo atrás. Passou a estar diante de uma questão que tem muito a ver também com a gente estar aqui trabalhando, e quando a gente está trabalhando, a gente tem que buscar recursos para poder continuar sobreviver, manter o nosso trabalho. Mas eu tenho um baita de um orgulho do trabalho que eu faço segmentado, gosto muito da comunidade que eu estou formando e tal, e da maneira como eu trato isso no dia a dia. Agora, sinto também que isso coloca uma coisa que era, apesar de, assim, eu tô trabalhando com futebol já tem um baita tempo, então jogos, ainda que fosse do meu time, tem um quê também de trabalho, porque eu vou precisar falar sobre ele depois, mas quando você precisa entrar numa live logo depois e você sabe que você vai fazer isso, perde-se um pouco daquela coisa, da coisa genuína de você estar ali porque você ama aquilo que você quer torcer, sabe? Eu continuo torcendo, continuo ficando puto quando perde, feliz quando ganha, não é esse o ponto. Mas tem uma responsabilidade naquilo, em fazer aquilo, que não tinha antes. Antes era só eu sentado do lado do meu pai, comendo um amendoim, vendo o jogo, e era tão mais gostoso do que é. E aí eu falo, será que eu quero fazer isso pro resto da minha vida? A médio e longo prazo é uma parada que a gente se questiona mesmo, cara. E aí, qual que será o futuro? Gente, que trabalho é trabalho, né? Trabalho requer esforço, requer sacrifício. Por mais que você ame ver o time jogar, você vai ter que ter um olhar mais atento quando você tá trabalhando. Claro. Requer, assim, obrigações que quando você tá de boa torcendo, isso é diferente. Eu penso muito sobre isso. A gente fala, né? Quanto a mídia tradicional vai sobreviver, eu acho que sempre vai ser relevante. Informação, que é matéria-prima, sempre vai ser importante. Mas difícil, né? Difícil ver um caminho. Eu vejo que hoje esse lado da segmentação está cada vez mais forte. Pelo menos Você faria um canal para você? Segmentado. Não, nunca pensei Canal nisso. da Luísa Oliveira. Não pensei isso. Não, no momento não. Pós-jogo do América, assim, ela brava.